E o Corinthians, com Fernando Diniz, vai muito bem, obrigado. Na noite dessa quarta-feira, a vitória convincente contra o Santa Fé, 2-0. Gol no primeiro tempo do Ranieri, gol no segundo tempo do Gustavo Henrique. Além da vitória, a constatação de que o time tem se tornado seguro. São 3 partidas sob o comando do novo técnico e nenhum gol sofrido. O Diniz sempre ficou marcado por times ofensivos, mas vulneráveis atrás. No Corinthians, pelo menos nesse início de trabalho, 0 gol em 3 partidas. Corinthians estreia vencendo o Platense na Libertadores fora de casa por 2-0, empata com o Palmeiras na Neoquímica Arena com 2 jogadores a menos em 0-0 e outra vitória por 2-0. Resultados que permitem ao Corinthians ser líder isolado do seu grupo com 6 pontos na Libertadores. O Platense, com quem o Corinthians jogou na primeira rodada, ainda enfrenta nessa quinta-feira o Peñarol, que tem 1 ponto. Então a classificação tem o Corinthians com 6 pontos, Peñarol e Santa Fé com 1 ponto e o Platense com nenhum ponto. Se o Peñarol vencer, e essa é a lógica do grupo, o Corinthians e o Peñarol abririam distância em relação aos rivais, sendo o Timão com 6 pontos e o Peñarol com 4. Só para completar, contar algumas curiosidades, o Corinthians não vencia de forma consecutiva uma partida em casa e fora, numa mesma edição da Libertadores há 8 anos. A última vez que isso tinha acontecido em 2018 com o Fábio Carille. O Corinthians é também o clube da Série A do Brasileiro com mais jogos sem sofrer gols na temporada. São 11 partidas passando em branco na sua defesa. Seguinte, o Corinthians estava... A gente já pode falar em Diniz substituindo o Ancelotti na seleção ou é muito cedo? Melhor não, né, Hernan? Deixa quieto. Outro dia viralizou o dedo de novo, velho. Não, mas peraí. O Diniz, a semana do Diniz não é boa? Lógico que é. Desde que chegou. Estreou, faz só uma semana que ele tá. Estreou com vitória fora de casa na Libertadores. Sim. Aí o derby não perdeu, muito pelo contrário. Segurou um resultado com 2 a menos. E agora ele ganhou, E agora ele ganhou a líder do grupo. Ué? Não, esqueceu o Tite? Puta. Diniz já é maior que o Tite. Outra coisa? 9 ainda não, o Braz, ainda não. Não, mas assim, é uma semana que é positiva, pra ele. Ele fez escolhas, conseguiu repetir o time, não é verdade? Quer dizer que o Corinthians vai ser campeão de tudo? Não sei se alguém arrisca dizer. Isso só alimenta o que a gente está falando do resultadismo. Sim. Isso. Aí daqui a pouco o Diniz perde 2, 3 seguidas aí. Por exemplo, o próximo jogo do Corinthians... Volta a ser uma porcaria. O próximo jogo do Corinthians é difícil, é contra o Vitória. E é fora, não é? Fora de casa, lá no Barradão. É puxado esse jogo. Cara, assim, ó, o Diniz é um treinador que sempre flerta com ser o Guardiola e ser o técnico do bairro ao mesmo tempo, entendeu? Isso. Quando ele perde, puta, esse cara não ganhou nada. Tá vendo? Esse cara não sei o quê, é sempre a mesma coisa. E aí quando ganha, há um exagero, muitas vezes, supervalorização. De um técnico que tem um trabalho já consolidado. Tem um trabalho que foi campeão da Libertadores, que fez bons trabalhos, mas também fez trabalhos ruins e trabalhos que foram perdendo o prazo de validade. A gente já conhece o trabalho do Diniz. Quem se aventura a conhecer um pouco mais do Diniz sabe que ele, pessoa Diniz, ele técnico Diniz, não acredita quando ganha ser o melhor e também não acredita ser o pior quando está perdendo ou está numa fase ruim. Então, assim, a gente às vezes fica muito especulando por causa de resultado. Isso. Então, assim, calma, né? Vamos com calma. Porque, por exemplo, aí o corintiano mesmo está valorizando, isso é um fato, tá? Ele conseguiu repetir o time 3 vezes seguidas. Até foi uma pergunta do Marco Belo na coletiva, que não repetia 3 vezes desde o Silvinho em 2021, né? Beleza, quer dizer que vai ser assim para sempre? Não, ele vai ter que mexer na equipe. No próximo jogo mesmo, ele já tem jogadores suspensos. A gente já viu em outros trabalhos do Diniz também, às vezes, esticar muito a corda no começo. Sim. E, de repente, isso ter um problema lá pra frente. Ou a gente já viu, será que ele teria conseguido repetir todas as vezes o time se o Memphis estivesse jogando? Sim. Que é um jogador que tem ali um cuidado diferente. Mas o fato é o seguinte, a primeira semana é muito boa pra ele. E pronto. É muito positiva pra ele. E ninguém tá exaltando demais, assim. A gente tá só valorizando o fato dele ter 3 resultados positivos. E, claro, não teve uma atuação espetacular, assim. Teve resultados positivos e pronto. E outra coisa que a gente falou aqui, que vocês falaram, né? A gente falou, o Bruno lembra que na época falou assim, olha, um dos objetivos, e os comentaristas analisaram muito isso, é conseguir recuperar o Garro. E esses 3 primeiros jogos do Garro no Corinthians, com o Diniz no Corinthians, são positivos também, Bruno?
Exatamente, o Garro dá pra... Ele e o Kaique, né? O Kaique mais pela surpresa, jogador que ganhou espaço no ataque, tem feito bons jogos, também não tem sido brilhante, aliás o Corinthians não tem sido brilhante, mas tem evoluído já com apenas 3 jogos do Fernando Diniz, um DNA muito objetivo, uma forma de jogar. A recuperação do Garro, ela é pau a pau ali com as chances dadas para o Kaique. E foi o que nós falamos aqui, assim que o Diniz é contratado, a nossa apuração vai ao encontro de 2 jogadores que ele queria recuperar muito. O Rodrigo Garro, que tem sido titular e capitão e decisivo, fez 3 bons jogos. O Carrilho é o segundo jogador que ele quer recuperar e não à toa entrou nos 3 jogos, também não fez lá grandes coisas, mas tem entrado, tem ali sido participativo o André Carrilho. Em relação ao Rodrigo Garro, é isso, o jogador que funciona na cabeça do Diniz como o motor não só do meio-campo, mas o motor da equipe. Se o Rodrigo Garro está bem, o Corinthians está bem. Se o Rodrigo Garro está mal, o Corinthians automaticamente está mal. Então, por enquanto, essa simbiose tem funcionado. Tenho informações sobre presente e futuro do Rodrigo Garro. A gente pode discutir, falar sobre isso a hora que vocês quiserem, mas podemos esticar um pouco mais aí sobre o Corinthians. Não, vamos sim. Até o Marcelo mandou aqui. Pelo amor de Deus, não dá pra comparar o Diniz com o Ancelotti. Não, foi só uma ironia, tá, Marcelo? Que pariu, velho. Isso aí é foda, mano. Foi só uma brincadeira, Marcelo, justo, tá? A gente não comparou, não, tá? Por favor. Deixando bem atenção, claro. Planeta, não corte essa parte. ele vai pegar Uma tua Até fala. porque o Fernando Diniz treinou o Corinthians da seleção brasileira. O Carlo Ancelotti, por enquanto, só treinou a seleção brasileira, né? Tem É aqui verdade. uma distância muito grande, né, Tem Luiz? isso aí, tem isso Segundo- aí. E segundo o Não Neto, sabia que o Corinthians- Vessone tinha chegado pra live. Ainda não dá, hein, Vessone? Ainda não dá pra fazer essa comparação, né, Vessone? Sai do fake, Vessone. Sai do fake, Vessone. Não dá. Até porque o Neto fala que o Lourenço, Corinthians sai é maior daqui, que o Lourenço. Madrid, Vai né? pra cama. É isso, é. Aliás, ontem eu mandei mensagem para um amigo meu que mora longe e sempre vê os jogos do Corinthians. Eu queria provar que ele estava assistindo. Mandei a mensagem, 30 segundos depois veio a resposta. Mas era outro fuso horário ou é longe daqui no Brasil? Longe o fuso horário e longe de distância. Duas coisas. Mandei mensagem para ele, será que é personagem só? Será que ele faz um personagem do tipo, não, assisti aqui, Acordo. acordo e tal? Não, Tava? Tava. Caramba. Respondeu na hora. louco. É, isso aí. Já era tipo assim, 30 do segundo tempo. Tava tarde já, o jogo já tava, não tava definido ainda, mas... E aí, acorda O cara é cedo. brabo, o cara é brabo. É isso aí. O cara é brabo. Ô Bruno, então vamos lá, hein, falar do Garro e outro que acho que a gente pode elogiar também é o Gustavo Henrique, hein? É, Tá tem feito uma informação partidaça também contra o Palmeiras. Jogando e ontem, muito. Muito regular, né? Desde que ele chegou no Corinthians, é o zagueiro mais regular que eu vi. É. Até porque... Calma aí, ele também oscilou. O Gustavo Henrique, toda a zaga oscilou. Mas você não percebe que, assim, na minha... Aqui, Você acha carta... que ele- Não, mas ele oscilou menos que o André Ramalho e que o Gabriel Paulista. A Gabriel Paulista acabou de chegar, pô. Mas oscilou. Mas quem era o zagueiro antes? Kaká? Você vai comparar com o Kaká? Aliás, o Kaká, o Vitória o quer pagar Choca, multa, viu? ou o Choca. Verdade. Choca nem tá jogando, né? Então, assim, o sistema defensivo do Corinthians passou por momentos de instabilidade. E aí não dá pra dizer que o cara é regular, desculpa. Você não acha que, dentre as opções, ele ficou o que mais regular, assim, de zaga? Não, mas Tá. eu acho que ele é o melhor. Não, melhor por desempenho, sim. Mas não dá pra falar em regularidade. O que é regularidade? porque o Corinthians não Atuar foi todos os regular, jogos no mesmo nível. Sim. O Garro tem regularidade? Não. O Arrascaeta tem regularidade? Tem. Tem. Isso aí. O Léo Pereira tem regularidade? Tem. O Mais que Léo Gustavo Ortiz Henrique. tem regularidade? Tem. O Gustavo Não dá. Gomes. Não dá pra dizer a mesma coisa do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique. Mas ele tem jogado bem, então. Tem. Pronto, é isso. Tá, e o Garro agora vai reencontrar aquela regularidade, ô Bruno? Ao que tudo indica, sim, né? Como eu disse, o perfil dele combina bastante com o perfil do Diniz e vice-versa. A apuração que eu trago do Rodrigo Garro aqui, ela não é de ontem, não é de hoje, ela já tem ali mais ou menos umas 3, 4 semanas, vou ser justo aqui com a informação, ela não surge hoje, mas como o momento dele é muito bom, eu achei por bem recuperar uma apuração que eu não larguei aqui no Fala Fonte, não publiquei na ESPN, mas que ajuda a mostrar aquilo que é o Rodrigo Garro hoje e possivelmente nos próximos meses, nos próximos anos. Antes ainda da chegada do Diniz, naquele momento mais de instabilidade dele no Corinthians com o Dorival Júnior, o Garro ele procurou alguns empresários influentes do futebol brasileiro para cogitar uma troca de agente.
não para trocar de clube, não pensando em deixar o Corinthians, mas pensando em mudar o seu agenciamento, a sua gestão de carreira, aí sim, quem sabe, tentando entender futuramente uma negociação. E nessas abordagens com empresários influentes, e foi mais de uma abordagem, ele não conversou somente com um único empresário brasileiro de renome, foram alguns empresários de renome. Nessas conversas mais informais, ele tentou entender o que a Europa ou o que o exterior poderia entregar para ele, tendo em vista salário, idade, características, perfil. E conversando com esses empresários, muitos deles com grande acesso ao futebol europeu, a grandes clubes do futebol europeu, ao mercado europeu, foi quase unânime a mensagem para o Garro. Garro, com aquilo que você ganha, com aquilo que você tem no Corinthians, mesmo hoje vivendo uma fase um pouco mais de instabilidade, o teu perfil, o teu patamar lá fora, até por conta da idade também, 28 anos, é nível, e aqui eu falo com todo respeito, tá? É nível Sevilha, é nível Betis, é nível Villarreal, é nível, sei lá, Fiorentina. E em nenhum momento esses empresários jogaram muito pra cima, do tipo, não, você é jogador de Premier League top 5, ou etc, etc. Então, com essa realidade, com esse banho de realidade, o Garro pensou o seguinte: eu, com 28 anos, estou feliz em São Paulo, estou feliz no Corinthians, ganho um bom salário, porque o Garro reconhece que o salário dele para a realidade brasileira é um salário alto e positivo. Tem lá, entre aspas, as suas regalias contratuais, é alguém que a torcida gosta. Isso antes ainda da chegada do Diniz, tá? Agora com o Diniz, esse pensamento positivo seguramente é maior. Agora aqui é só opinião, não é informação. Então, juntando a informação, o Garro, há alguns meses ou algumas semanas, ele praticamente descartou o futebol europeu porque percebeu que na balança o Corinthians, dentro e fora de campo, entrega muito mais. E como ele tem contrato até 2028, a multa rescisória dele para fora é alta, 100 milhões de euros. Mais ou menos aí 588 milhões de reais na cotação atual. Ao que tudo indica, o Garro segue no Corinthians por um bom tempo. Se calhar ele cumpre esse contrato e ainda estica o contrato, porque ele percebeu que as opções que ele teria fora não vão ao encontro daquilo que ele tem hoje no Corinthians, entre idolatria, futebol, parte financeira e parte profissional particular. O Elton mandou aqui, ó, a torcida gosta muito dele, o filho dele é brasileiro, tomara que ele fique muito... O filho dele nasceu aqui, né? No primeiro ano dele no Corinthians, né? Quem é o chat podia responder, porque o pessoal tá criticando aqui os nomes que a gente falou, então para vocês aí do chat, quem é o jogador, o zagueiro mais regular do futebol brasileiro? Quem é? Porque a gente citou alguns nomes Léo Pereira. Então, Léo Pereira. o nome que a gente Gustavo citou Gomes, aqui. né? Quem? Gustavo Gomes A também. gente citou aqui também. Aí o santista aqui doente, ó, Santos, meu amor, ficou bravo e xingou. Quem que ele falou que Eu vou citar... Não, ele não falou ninguém, mas eu vou citar quem? O Zé Ivaldo? O Zé Ivaldo eu não vou citar. Arboleda. É nessa temporada, né? Arboleda. O Leão falou uma verdade, o Zé Ivaldo, ele é regular. Erra todos os jogos. Isso é regular. Arboleda também é regular. Quem? Arboleda. Regular em que sentido? Tá sempre escapando. Tá sempre é um mistério. Mas o chat, manda aí no chat então pra gente, porque a gente citou esses. Se tem outro, ao invés de xingar, manda aí, ó, eu acho que é outro, eu acho que é esse. Tem até uma informação aqui sobre o jogo de sábado do Corinthians e Vitória. Qual que é? Eu falei do Kaká, mas o presidente do Vitória, o Fábio Mota, ele quer pagar a multa pro Kaká atuar contra o Corinthians no sábado. Ele está emprestado pelo Vitória, tem aquele valor por empréstimo, né, que é R$1 milhão, só que o Vitória tem um problema com a zaga. O Camutanga tá fora por lesão, tem mais dois caras fora do Vitória por lesão na zaga, então tem a necessidade de ter um zagueiro disponível. Então o Vitória cogita pagar a multa para que o Kaká jogue contra o Corinthians no sábado, no Marradão. Existe a possibilidade, eles estão vendo essa questão. O Kaká, inclusive, fez gol, né, no sábado passado, em cima de São Paulo. Sim. Ô, Hernan, e sobre o Gustavo Henrique? O Gustavo Henrique é o jogador que hoje é a liderança, a referência, o capitão do time. Sim. Beleza. Isso não anula o fato do Corinthians ter tido momentos de instabilidade durante um período na defesa. O Gustavo Henrique ele já viveu grandes momentos no Santos, viveu grandes momentos no Flamengo, só que no Corinthians ele se consolida como, além do jogador que tem o desempenho, é o líder, é o cara que é a referência, é o cara que fala pelo grupo, é o cara que quando o bicho tá pegando vai lá e dá a cara. Então o Gustavo Henrique se transformou nesse líder, nesse cara que fala pelo elenco, fala pelo grupo, junto com as lideranças do Corinthians, os caras que estão há mais tempo.
E é um jogador que recentemente renovou o seu contrato até 2027. E no ano que vem, entra de novo o último ano de contrato. Então, quem trabalha com o Gustavo Henrique entende que ao final da temporada, sendo uma temporada vencedora, uma temporada boa de desempenho dele, Gustavo Henrique, não vai passar do final do ano para sentar com o Corinthians e tentar estender esse contrato, que o ano que vem ele entra no último ano de contrato. Então, assim, o staff do Gustavo Henrique não quer entrar no último ano de contrato sem ter uma renovação de contrato. Então, assim, a ideia chega no fim da temporada, chama o Corinthians, chama o Marcelo Paz, chama o presidente Stabile, vai estar ou o próximo presidente que for eleito, né, no caso seria melhor até com o próximo presidente eleito, e vai lá e negocia uma renovação. Então é um Gustavo Henrique que gostaria de fazer uma longa caminhada no Corinthians. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.